Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria. Pois é, hoje nós vamos falar de um órgão, eu diria que é o maior órgão maciço do nosso corpo, que é o fígado. O fígado ele tem nada mais, nada menos do que aproximadamente 2 quilos, 2,5 quilos, e ele está localizado bem abaixo do diafragma direito, né? Então, por sobre ele fica repousando aí o pulmão. E o fígado ele é um órgão extremamente importante porque ele tem uma quantidade muito grande de funções. O fígado regula praticamente todo o nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, o fígado começa a ter, uma das funções do fígado é fazer com que haja a síntese de determinadas proteínas, principalmente a albumina, que é essencial para dar a osmolaridade, o equilíbrio da água e do sangue, né? Para que não haja extravasamento do soro através do vaso sanguíneo, e ele faz então com que quando você tem albumina na corrente sanguínea, você diminui aí os inchaços. E a albumina é essencial para a imunidade. É proteína, sem albumina você não tem imunidade, a sua defesa fica extremamente comprometida. Mas o fígado também ele atua na degradação do sangue, das hemácias. Na realidade o que acontece? As hemácias elas têm aí um tempo de vida útil de aproximadamente 2, 3 meses. E aí depois ela tem que ser retirada da circulação e ela tem que ser degradada, e essa degradação resulta na separação aí dos elementos que compõem a hemácia, que é o ferro e algumas outras substâncias, e isso é feito pelo fígado e pelo baço. Então são esses dois órgãos que são responsáveis por essa retirada das hemácias velhas da corrente sanguínea. E é no fígado em que essas peças, entre aspas, das hemácias são armazenadas e reaproveitadas. O ferro é mandado então para a medula óssea na forma de ferritina para fabricação de novas células sanguíneas. E os demais elementos de composição do sangue em que é retirado aí pelo fígado, eles são transformados em bile. E a bile é uma substância que é armazenada, então é fabricada pelo fígado e é armazenada então pela vesícula biliar. E é justamente a bile que auxilia na emulsificação da gordura. O que é a emulsificação da gordura? Ela é a quebra da gordura quando a gente ingere algum alimento gorduroso. O estômago então digere esse alimento. Quando esse alimento gorduroso, quando essa gordura passa pelo duodeno, ainda está em moléculas grandes em que não conseguem ter uma absorção pelo intestino. E é justamente a bile que é liberada aí da vesícula biliar, que é liberada aí no duodeno em cima dessas gorduras, é que quebra essas gorduras em partículas menores
e aí facilita a absorção das mesmas. Mas o fígado também acaba produzindo o colesterol. Pois é, o fígado produz colesterol. Ué, mas o colesterol não é coisa ruim? Não, não é coisa ruim. Pelo contrário, o colesterol é uma coisa muito boa para o organismo, desde que esteja em níveis razoáveis. Claro, se o colesterol está em níveis muito elevados, esse colesterol pode impregnar aí nos vasos, causando as doenças cardiovasculares, o derrame, o infarto, entupindo os vasos de modo geral. Mas, em níveis normais, o colesterol é muito importante, de tal forma que ele é produzido inclusive pelo fígado. Então, o nosso colesterol da corrente sanguínea tem, eu diria que 70% a 80% é de fabricação do nosso fígado e 30% a 20% é que vem da nossa ingesta. E esse colesterol é importante porque é a partir dele que ocorre a síntese de determinados hormônios sexuais, estrógeno, progesterona e os demais hormônios sexuais. Além de produzir, inclusive, a vitamina D. Pois é, a vitamina D é sintetizada a partir do colesterol. Então veja, se você tem um colesterol muito baixo, você não tem a síntese de vitamina D. Interessante, não? Além disso, o colesterol ele participa da síntese das células do nosso organismo. A membrana celular tem que ter o colesterol para se formar, inclusive a membrana celular das células neurológicas. Então, para que haja uma produção das células do nosso organismo, sejam elas quais forem, inclusive a renovação das nossas células, é importante que haja o colesterol. E esse colesterol é produzido pelo fígado. Uma outra função do fígado ainda é o armazenamento do ferro, então, de algumas substâncias, inclusive do açúcar. O açúcar que nós temos aí na corrente sanguínea, que nós utilizamos uma parte, a outra parte é armazenada no nosso fígado. E o fígado também funciona como um filtro, uma espécie de um desintoxicante do nosso organismo. Tudo aquilo que nós ingerimos ou nós entramos em contato com substâncias que são tóxicas ao nosso organismo, é o fígado que se encarrega de depurar, de limpar a nossa corrente sanguínea, o nosso organismo como um todo. E aí vai. Tem uma série de outras funções aí do fígado que nós poderíamos fazer aí um videozinho só falando dessas funções do fígado. Mas a ideia é justamente outra, é falar do fígado de um modo geral, não só as funções dele. E o fígado também, ele tem uma capacidade de reserva muito grande, de tal forma que mesmo que ele esteja ligeiramente comprometido, nós não percebemos qualquer problema, não temos qualquer sintomatologia. E assim, quando nós temos alguma sintomatologia com relação ao mau funcionamento do fígado, significa que ele já está comprometido numa quantidade muito grande, num percentual muito grande. Normalmente o comprometimento do fígado se dá, você pode ter um comprometimento momentâneo, então você pode ter dor de cabeça, você pode ter uma certa intolerância a alimentos gordurosos, você pode ter mal-estar, indisposição, náuseas, vômitos. Nos casos mais crônicos, com a falta da produção de albumina, nós podemos ter, inclusive, o que nós chamamos de ascite.
acúmulo de líquido dentro da barriga, podemos ter os inchaços pelo corpo todo e podemos ter uma intoxicação neurológica em função do mau funcionamento do fígado. Mas isso é quando ele está, vamos dizer assim, com um comprometimento muito grande. E quais são essas doenças que podem comprometer o fígado? Bom, a primeira delas é um processo inflamatório do fígado. O processo inflamatório do fígado é chamada de hepatite, né? Normalmente esse sufixo "ite" significa então inflamação, e essa inflamação do fígado ela pode ocorrer por várias circunstâncias. Pode ser por uma hepatite, por intoxicação alimentar ou por exposição a alguma substância tóxica, ou pode ser também por uma infecção. Normalmente, por infecção, nós temos aí as hepatites virais causadas por vírus. Algumas delas são mais simples e outras mais complexas, mas são ocasionadas por vírus que agridem o funcionamento do fígado. Uma outra circunstância é você ter, então, quando esse fígado está continuamente sendo comprometido, bombardeado, entre aspas, você pode ter destruição das células hepáticas, e aí é o que nós chamamos de cirrose hepática. A mais conhecida da causa de cirrose hepática é a bebida alcoólica. O uso da bebida alcoólica de forma sistemática pode levar à destruição definitiva do fígado, das células do fígado, levando então à cirrose. Esta cirrose, ela não tem volta porque é a morte das células hepáticas e, em geral, esta cirrose ela é progressiva. Também não só a bebida alcoólica pode levar a cirrose, mas também outras condições, por exemplo, até mesmo a hepatite viral pode tardiamente levar a cirrose, como você pode ter doenças autoimunes em que o próprio organismo produz anticorpos contra as células do fígado, levando então a cirrose, e naqueles casos em que a pessoa tem gordura no fígado. Atualmente é muito comum a gente verificar que as pessoas começam a acumular gordura no fígado, e você pode ter as gorduras de uma forma leve, que é chamada de esteatose hepática, uma esteatose de forma leve, pode ter de uma forma moderada e você pode ter de uma forma severa. E essas formas severas de esteatose hepática é que podem fazer com que haja uma morte das células hepáticas, levando então a cirrose. Em alguns casos também você pode ter aí o câncer do fígado, que também é bastante agressivo. Bom, de tudo isso nós vemos o seguinte, que o fígado é um órgão que demora muito tempo para dar sintomatologia, porque, como eu falei anteriormente, somente quando o fígado está com uma grande quantidade de comprometimento é que ele começa a dar sintomatologia. E aí muitas vezes a coisa está mais séria. Então o que a gente recomenda é que se faça pelo menos anualmente uma consulta aí no médico, fazer aí uns exames gerais, e que ele vai fazer alguns exames para ver a função do fígado, ver as enzimas hepáticas, muitas vezes faz um ultrassom para ver como está a textura hepática, se tem algum nódulo, algum cisto, alguma imagem suspeita, e aí fazer o acompanhamento e o tratamento de uma forma mais precoce. E uma forma também de evitar os problemas hepáticos é fazer uma alimentação razoavelmente saudável, evitar, na medida do possível, bebida alcoólica, principalmente de forma prolongada e forma
assim continuamente, que isso também é um grande sabotador do fígado. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos aí uma nova matéria. E até a próxima semana.